Ó Pai querido, em nome de Jesus, seja-me aqui, Senhor, na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, entrego-me nas tuas mãos como vaso vazio de mim mesmo, Senhor. Usa-te para a tua honra, glória, louvor, adoração. Em nome do Senhor Jesus, faça-me falar com os teus oráculos. Teu Santo Espírito, eu preciso de ti. Senhor, estabelece o teu trono aqui agora. Senhor, usa-me, Senhor, como vaso de honra, mas seja o Senhor do princípio ao fim desta mensagem apostólica, em nome de Jesus. Paz e graça para o nosso Senhor Jesus Cristo aqui em casa. Amados, eu oro para que esta mensagem vá e prospere para tudo aquilo pela qual ela foi enviada. Apóstola Ana, ao serviço do Senhor Jesus Cristo, venho mais uma vez trazer a mensagem do Senhor acerca de dízimos. Na penúltima, primeiro e assim disse o Senhor dos Exércitos, o Espírito falou a mim, pelas 12 horas e 22 minutos do dia de hoje, 30 de outubro de 2023. O dízimo é bíblico, é honra e gratidão a Deus. O que não é bíblico é a cobrança dos dízimos que é feita pelos líderes da congregação, que Deus proibiu especialmente por causa da avareza destes líderes e ânsia e ganância pela fama e poder, a corrupção. Deus aboliu a coleta de dízimos pelos líderes das congregações, os apóstolos, os profetas, os bispos, os pastores, os presbíteros, todos aqueles que estão em posição de liderança, que pregam, estão encarregados de uma congregação, de uma igreja física, de quem Deus concedeu o povo como ovelhas do pasto para pastorear o povo de Deus. Deus está a proibir, Deus proibiu a coleta de dízimos. Deus proibiu. Ora, a mim, Deus falou que as igrejas devem colocar, quando eu fui arrebatada no Espírito em 2020, na primeira vaga da pandemia, Deus me arrebatou no Espírito e falou claramente que as finanças, a lei de prosperidade não salva, mas sim a santificação pela qual ninguém verá a Deus. A mim ele ordenou, pela minha boca ele ordenou que as igrejas de Cristo, todas as igrejas que se tomam pelo nome de Cristo, devem colocar caixas na parede. O povo deve dar, e o povo deve dar os seus dízimos e ofertas voluntariamente, sem opressão, sem nenhuma demanda, sem nenhuma obrigação, de livre arbítrio. O povo deve dar os seus dízimos sem serem induzidos ou forçados. No mundo do Espírito, esta palavra que me foi ministrada a mim é confirmada lá em Zacarias, que diz: não por força nem por violência, mas pelo seu Espírito. É tudo livre-arbítrio. E então, na penúltima, lemos que Deus também levou-me outra vez ao Malaquias 3:3, do versículo 1 a 6, que podemos lá ir num instantinho. Malaquias 3:10. Malaquias capítulo 3, do versículo 1 a versículo 6. A vinda do Senhor é precedida pelo seu anjo. Mas antes de eu ler, eu faço lembrar que a penúltima lição profética que eu passei acerca dos dízimos foi no dia 7 de maio de 2023. Está também nesta página do Facebook. Portanto, foi a penúltima mensagem da revelação que Deus me deu para as igrejas de Cristo. Mais uma vez, eu depois, no final, vou então passar a mensagem explícita com relação aos últimos tempos, a vinda do Senhor. O que é que esta lição tem a ver? O que é que este novo mandamento do Senhor tem a ver com
vinda do Senhor Jesus. Então, aqui em Malaquias capítulo 3, a vinda do Senhor é precedida pelo seu anjo. E eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Então está a falar acerca da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Aqui fala da primeira vinda e da segunda vinda do Senhor Jesus. E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do Rives, como sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á afinando e purificando a prata, purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Essa é uma profecia. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Todos aqueles que obedecem ao Senhor, todas as igrejas que obedecerem ao Senhor, então será como assentar-se-á afinando e purificando a prata, purificará os filhos de Levi, será como a herança e os filhos do Levi, que andaram retos na presença do Senhor, e ao povo de Judá e Jerusalém, que sempre ofertaram ao Senhor. E chegar-me-ei a vós, e aqueles que pela qual o Senhor condenará e entregará na mão dos atormentadores, nas mãos dos anticristos, serão estes. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro, pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Ora, eu quero que prestem particular atenção a este versículo, em Malaquias capítulo 3, versículo 5. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Ora, Jesus, quando veio, ele assim diz que ele não veio para abolir a lei nem os profetas. Tanto mais que ele curou, lá em Mateus capítulo, em Mateus capítulo 8, é que ele curou o leproso e ele assim mandou o leproso. Vamos ler num instantinho, não vou ler todos os versículos, vou só mencioná-los e você toma nota. O Senhor passou-me essa mensagem hoje, estive bastante ocupada, mas o Senhor disse que eu tenho que passar hoje, então eu vou, eu vou ler a maior parte dela. Mas como estou por dentro, me informada acerca do assunto, que é um mandamento para mim e para as igrejas, então será por isso que está a ser um pouquinho mais fácil. Caso não, eu estaria aqui com muita dificuldade, porque temos que ter muito cuidado quando o Senhor passa uma mensagem, não podemos tirar dela um tio, nem acrescentar, nem tirar. Então é preciso passar a mensagem tal qual ela nos vem a nós. Então, e assim diz em Mateus capítulo 8, o leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Ele quem? Jesus Cristo. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Ora, esta passagem, este milagre, vai exatamente de acordo
com aquilo, com a declaração que Jesus Cristo fez em Mateus capítulo 5, versículo 17 a 19. Podemos ir lá um bocadinho atrás, Mateus capítulo 5, versículo 17 a 19. O cumprimento da lei e dos profetas. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. A lei que Deus já tinha dado aos antigos, antes da vinda dele, os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ora, toda a lei que está na Bíblia, ela tem se cumprido. Ela tem se cumprido. Mas sempre que e Jesus Cristo, durante o tempo, ele não aboliu nada. Até Deus ministrou aqui. E a lei que Deus deu, que ele ordenou ao leproso, foi a lei que Deus deu a Moisés, está descrita em Levítico 14. Tanto está lá a oferta para todos que são curados da lepra. E ele curou o leproso, ele cumpriu a lei do profeta. Deus deu a Moisés e ele então cumpriu. Ele não aboliu, ele cumpriu. E aqui em Mateus, a única pessoa que pode mudar, Deus então, o Espírito Santo então ministrou, a única pessoa que pode mudar alguma coisa da palavra é Deus, mas ninguém. E ele veio cumprir uma missão muito específica. Jesus Cristo não podia mudar nada, porque ele tinha uma missão específica. Ele veio trazer algo específico, ele veio trazer salvação e vida eterna. Ele veio ensinar, ele veio trazer o reino de Deus. Ele veio trazer uma nova visão. Então, aqui estava, quem tem direito a mudar é Deus. Então, a nova visão que ele trouxe, que é o reino de Deus, anunciar o reino de Deus, a forma como Deus quer que nós andemos na sua presença para termos direito à salvação e vida eterna, resgatarmos da maldição da lei. Então ele cumpriu a sua parte. E na cruz de Calvário, quando ele consumou o pacto, rasgou o véu do pecado, reconciliou-nos com o Pai, então muita coisa mudou, amados. Antes de Jesus vir, todos nós não poderíamos ter ido ao Pai. Ninguém tinha esse direito. Só o líder que Deus levantava, purificava, santificava, perdoava os pecados e para conduzir o povo, tinha o direito de ir à presença de Deus. Deus se manifestava ao povo quando ele quisesse, mas mesmo assim só o líder tinha o direito de estar, perto do povo. Então, isto foi abolido. Hoje todos nós podemos ir a Deus em nome de Jesus. Então muita coisa foi abolida. E só a comunhão com Deus e só a revelação que o Espírito Santo dá na comunhão com Deus é que nós temos então a certeza de que muita coisa Deus, Ele mesmo, Ele aboliu. Por que que Ele abole certas práticas? Porque ele vê que não funciona. Isto é aplicado aqui no mundo, amado. A lei de Deus é aplicada aqui no mundo. Quando o chefe de Estado vê que a lei que ele achou que iria ser bem aplicada, ia ser bem sucedida com o povo da sua nação, mas ele vê depois que não funciona, que criou uma circunstância menos boa e está a criar complicação ali, ele abole a lei. Ele pura e simplesmente tira essa lei da circulação depois de ser decretada. E assim é o nosso Deus. Deus permitiu que o povo estivesse nas mãos de Faraó, mas quando Deus viu que não estava mais a dar, ouviu o grito do povo, então Deus enviou uma visão para ser implementada, levantou o líder para resgatar o povo e implementou uma nova visão para que o povo não fosse mais escravizado.
Estou a falar de Moisés a partir do Êxodo 3. Então Deus deu uma nova visão a Moisés, deu a lei para que o povo deixasse de ser escravo e o povo tivesse um líder guiado diretamente por Deus. Não funcionou. Deus levantou o Josué, também não funcionou, muitos morreram. Deus enviou outros profetas, não funcionou, até que Deus enviou seu filho para então implementar uma nova visão que tem funcionado até agora. Ora, Deus viu que os dízimos trouxe corrupção no coração dos líderes que ele tem levantado, dos apóstolos, de outros servos que tem levantado. E esta lei de dízimos não está a funcionar, porque está a trazer corrupção, está a trazer ânsia pela fama, ganância pelo poder, luxúria. Então ele decidiu cancelar o levantamento de dízimos pelos líderes. Os líderes das congregações estão proibidos de pregar sobre leis de prosperidade financeira nas igrejas. As igrejas de Cristo não são empresas. As igrejas de Cristo são chamadas de casa de oração. A casa do Senhor é chamada de casa de oração, não um covil de ladrões. Então, eles aboliu. Então, conforme ele foi pregando, Jesus Cristo ele foi pregando, mudou muita coisa, e esta mudança foi consumada quando ele consumou o pacto de sangue, rasgou o véu do pecado e nos deu a liberdade a todos. Mas com esta liberdade com que Jesus Cristo nos libertou, veio a libertinagem. Veio a liberdade, trouxe com ela a libertinagem dos líderes, o abuso do poder, que por sua vez deu lugar à corrupção, que escancarou o portão para a apostasia. O casamento, como um casamento de um casal, é uma honra a Deus. Um casamento de um casal é uma honra a Deus. Deus é a favor dos casamentos entre famílias, porque foi Ele quem instituiu a família é a herança de Deus. Então, um casamento numa família é uma honra a Deus. O divórcio é uma desonra a Deus. Mas Deus permitiu o divórcio porque pela dureza do coração. Deus aboliu a lei pela qual que proibia o divórcio. Deus teve que abolir a lei que proibia o divórcio por causa da dureza do coração. Quando Deus vê que uma lei não está a funcionar, está a trazer tristeza, está a trazer injustiça, está a trazer mortes, está a trazer prejuízo, está a afastar o povo da glória dele, está a roubar a glória dele, está a roubar o amor pela qual ele tem pelo seu povo. Então ele desenha, ele arquiteta uma estratégia para poder então cancelar essa lei e implementar outra. Então ele me enviou a mim para cancelar esta lei, entre aspas. Há muitas outras coisas pela qual eu sou enviada a fazer, mas como uma enviada profeta por todas as igrejas de Cristo, mensageira do Senhor para todas as igrejas de Cristo, ele assim decidiu suspender, cancelar, abolir a coleta dos dízimos nas congregações dos santos pelos líderes das congregações. Mais uma vez repito, assim como o casal honra a Deus com o casamento, assim como Deus permitiu o divórcio pela dureza do coração dos casais, Deus também proibiu a coleta dos dízimos e deu livre arbítrio ao povo de decidir se quer dar os dízimos ou não. Tornou os dízimos voluntários. No Velho Testamento, quando o povo decidia não servir a Deus porque já estava bem, estava confortável, tinha uma vida boa, então o amor ao dinheiro, o amor ao mundo rouba a glória e esfria o amor de Deus no coração do povo. Deus mais uma vez apareceu através de vários profetas para alertar o povo
acerca de levantar o altar, de trazer oferta, de trazer os dízimos, que era devido à casa de Deus, para levantar o altar de Deus e para manter a casa de Deus. Hoje, por causa da corrupção no coração do homem, que muitos são falsos profetas, por causa do espírito de ladrão, o espírito de João 10:10, que entrou no coração de muitos líderes, Deus aboliu os dízimos. Pronto. Deus tornou, já não é obrigatório, se você quer dar como povo, como ovelha do teu pasto, este é um assunto entre ti e o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem te convence, é o Espírito Santo quem fala, é o Espírito Santo quem determina. Olha, assim sendo, eu então passo assim então a mensagem. Vamos a esta mensagem. O Senhor depois falou ao coração que é escatologia, é acerca dos finais dos tempos, coisas que virão a acontecer se os líderes das congregações não obedecerem este mandamento, este novo mandamento. É Jesus Cristo a dar o novo mandamento, não é a mim. Este mandamento não me beneficia em nada, muito pelo contrário, mas eu sou enviada, então eu tenho que dizer a verdade para que eu tenha salvação e vida eterna diante de Deus. Então vamos ao Apocalipse. Então, esta é a terceira lição acerca de escatologia que eu dou. Então, esta é a escatologia capítulo 3. Vamos então ao Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Versículo 19 a 20, que assim diz: escreve as coisas que tens. Mais uma vez, o João, o apóstolo João, foi arrebatado no Espírito, estava ele em Patmos. Esta é uma visão que glorifica o nome do Senhor, é uma mensagem às igrejas, às 7 igrejas da Ásia Menor, e esta mensagem pela qual Deus me deu aqui o versículo é carta à igreja do é a mensagem dele. Portanto, aqui em versículo 19, escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então isto tem a ver com depois de Deus me dar este versículo, e eu fui então confirmar, eu disse pronto, então essa é a mensagem para todas as igrejas de Cristo, então é um aviso de Deus para todas as igrejas, e se nós não obedecermos, então teremos consequências. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais do ouro. As 7 estrelas são os anjos de 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ora, as 7 igrejas aqui descritas simbolizam todas as igrejas de Cristo nos 4 cantos da terra. Ora, a lei dos dízimos. O dízimo é uma prática desde a antiguidade, desde o do início do primeiro homem e primeira mulher, o Adão e Eva, quando tiveram os primeiros filhos, o Caim e o Abel, eles foram dar o dízimo do fruto das obras da sua mão a Deus. O Abraão, depois de uma perseguição e de guerra, Deus concedeu-lhe vitória. Ele, com gratidão, ele foi abençoado, ele deu a Deus todo o dízimo de tudo quanto ele recebeu. Ele deu a Deus. Isso está em Gênesis capítulo 14, versículo 20. Então vemos aqui que Abraão praticou a lei do dízimo e deu a Deus o dízimo de tudo que ele tinha. O Jacó também não foi de modas, que fez o mesmo. O Jacó até, vamos lá em Gênesis Gênesis 28,
que eu até gostei muito aqui da passagem do Jacó, em que diz, Gênesis capítulo 28, versículo 20, que ele diz assim, e Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Ele fez o mesmo que a Ana do Elcana, lá em 1 Samuel 1, a Ana fez, o mesmo voto que a Ana fez, ele teve a mesma atitude, uma atitude de gratidão. Ai, Senhor, se a Ana fez, se o Senhor me conceder a graça de ter um filho, eu vou consagrar esse filho a si, Senhor. Então, ela recebeu de Deus, concedeu-lhe a graça e ela foi semear o filho, como dizem, no trono da graça do Senhor, e o Senhor fez dele um grande profeta. E o Jacó assim também fez, e Deus deu-lhe vitória, sim senhora, e ele consagrou a vitória a Deus. Também lá em Levítico, lá está a lei. Deus então deu a Moisés a lei dos dízimos para implementar para o povo, para que o povo mostrasse gratidão, porque o dízimo honra a Deus, o dízimo mostra a Deus a nossa gratidão. Não é que ele precise de nada nosso, ele é rico, mas é uma relação entre pai e filho. Quantos pais que são ricos, que não precisam de oferta de filhos, mas se chegar o Natal, por exemplo, e o filho não se lembrar de comprar um presente, o pai vai se entristecer, porque o filho nem comprou-lhe um presente. O pai precisa, não, no fundo, às vezes, o dinheiro mesmo do pai dar ao filho. E então é muito importante que nós entendamos que não tem nada a ver com a necessidade de Deus precisar daquilo que nós demos. Não, é amor, é um ato de amor, e é uma relação entre pai e filho, e é uma honra, é um código de honra, a gratidão. Nós, quando nós se fazemos isso uns e os outros, nós mostramos apreciação, mostramos gratidão quando nos dão alguma coisa, ou quando nos fazem um favor. Então, por que nós não fazemos ao Altíssimo Criador, aquele que nos criou, sua imagem e semelhança? Então, que filho é este? Então, todos eles, Deus instituiu quando tirou o povo, para poder ensinar o povo o ato de gratidão. Mas mesmo assim o povo era ingrato. O povo que Deus tirou, resgatou da maldição da lei nas mãos do faraó, o povo era ingrato, o povo não mostrava gratidão. Então a lei já existia desde a lei no tempo nos egípcios, na Babilônia, foi mencionada pelo profeta Amós, também por Neemias. Tanto a lei no todo o Velho Testamento vê-se falar de dízimos. Em Malaquias foi mais forte, porque Deus aqui queria reconstruir a fé e a moral do povo que tinha se perdido, e o povo completamente negligenciava o amor, a honra de Deus. Então Deus usou-se poderosamente do profeta Malaquias para fazer-lhes ver a avareza, e não só era uma tirania a forma como os sacerdotes cobravam os dízimos do povo também. Então o dízimo foi claramente uma lei de Deus, e ela é válida para todos. Ela é válida. Pura e simplesmente Deus está a proibir os líderes da congregação de implementarem e cobrarem dízimo por corrupção e pela apostasia que essa
corrupção está a trazer o esfriamento, está a pôr muitas ovelhas de Deus fora do seu aprisco, então o céu está entristecido, o Espírito Santo está triste e Jesus Cristo está às portas, e se nós não nos aperaltarmos, muita igreja vai ficar por causa da corrupção e apostasia. Então é Deus a alertar mais uma vez as suas igrejas para se aperaltarem. Então, e mais uma vez, Deus também voltou a falar-me aqui, o casamento entre um casal é uma lei do Senhor, e Deus abomina o divórcio. O marido honre a sua esposa e a esposa honre o seu marido, para que tenham o seu leito nupcial imaculado e não vos defraudeis uns aos outros, assim diz o Senhor, não vos defraudeis uns aos outros, não vos separareis uns dos outros, para não entrar em contenção e dar lugar ao diabo, a não ser que seja apenas para comunhão com Deus. Mas assim como Deus permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do povo, assim Deus está a proibir o levantamento dos dízimos pelos líderes da congregação do Senhor Jesus Cristo, e Ele está a proibir pregações acerca de leis de prosperidade financeira nas congregações dos santos, baseado nos dízimos e ofertas, por causa do espírito de ladrão, por causa da dureza do coração dos líderes que se apostataram da fé e por causa da fama e poder que os dízimos e ofertas garantem a eles, ao mestre e aos líderes da congregação, de uma forma consistente e permanente. Então os líderes têm dinheiro garantido. Como têm dinheiro garantido, fazem planos, inventam projetos, a contar com o povo, com o número do povo que tem, e já fazem projetos a contar com este dinheiro e põem peso no povo. O apóstolo Paulo, em tudo, ele foi um exemplo de Jesus Cristo para nós, na medida que realmente Deus o sustentou, e ele disse que eu sempre trabalhei para que não pusesse peso no povo. Mas os líderes das congregações de hoje em dia contam com o povo para não só, claro que lá na pregação, depois temos outra pregação que Deus já me deu, até já tenho ela guardada, não tive tempo para passar, que fala a experiência do Espírito do apóstolo Paulo com o Espírito Santo, com relação às ofertas, com relação aos dízimos. Então, aquele que trabalha no Evangelho é digno de receber o seu salário, não é? Mas, contudo, há que haver respeito. Na lei que Deus deu ao Moisés, ali no Levítico e no Números, diz em Números 18, 26, Deus aqui adverte aos levitas para tirarem dízimos e exorta-os a terem respeito pelo dízimo, pelo dinheiro do povo. Pelo dízimo, pelo dinheiro do povo, que é o sacrifício do povo. Então, os líderes da congregação que usam e abusam dos dízimos perderam respeito, perderam reverência pelo dinheiro do povo, contam com o dinheiro do povo para os seus próprios deleites, para cumprir os seus próprios interesses. Então, daí é que Deus tem necessidade. Deus ouviu o clamor, Deus ouviu o grito, Deus vê, tal como Deus ouviu o grito do povo do israelita no Egito. Deus também está a ouvir gritos do povo neste Novo Testamento acerca de dízimos. O povo está sedento de uma pregação, o povo está sedento da unção de Deus, o povo está sedento de algo que as igrejas deixaram de dar ao povo, o verdadeiro Evangelho, o puro Evangelho. Pregam o Evangelho cor-de-rosa para que o povo não se afaste e falam mais sobre finanças, dão valor, estipulam valores. Ora, Jesus Cristo não veio pregar o Evangelho desta maneira. Então, todas as igrejas de Cristo hoje, a estes líderes, Deus hoje ordena, Deus tem aqui um mandamento para todos os líderes que cobram, que pregam a lei da prosperidade financeira. A estes líderes, Deus hoje ordena que cobram os dízimos e ofertas ao povo. Deus assim está a dizer assim, que cobra dízimos ao povo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro.
Deus ordena que todos os dízimos que você tem cobrado e recebido do povo, que com coração singelo tem dado para Deus, acreditando que tem dado para o sustento da casa de Deus, abre aqui um parênteses, para Deus diz, por isso também Deus não os tem deixado confundidos, nem desbaratados, Deus os abençoa. Deus é fiel à sua palavra, o povo dá com singeleza do coração, mas os líderes recebem com ganância. Deus hoje ordena que todos esses dízimos vocês tirem e deem ao Senhor em obras de caridade. Os líderes da congregação que têm roubado ao Senhor, são vocês que têm roubado ao Senhor, não o povo. Porque se o povo tem roubado, deixa com Deus. Deus não quer que ninguém cobre, porque a salvação é individual. Cada um vai ter que prestar contas a Deus individualmente. Antigamente o líder, no Velho Testamento, o líder é que prestava conta pela salvação do povo. Mas isso foi abolido por Jesus Cristo, que ele rasgou o velho pecado. Hoje todos nós, quando chegar o dia do juízo, todos nós apresentarmos eles diante do tribunal do Senhor e cada um vai responder pelo seu pecado. Então, se o povo deu, se o povo não deu, deixa com Deus. Cada um vai ter que se ver com Deus. Em Apocalipse 22, 21, 22, aquele que está sujo, suje-se mais, aquele que está limpo, limpe-se mais. Você quer a salvação e vida eterna, então seja grato para com o Senhor, cumpra o primeiro e cumpra o segundo mandamento. Se você não fizer, este é um livre-arbítrio, cada um escolhe para onde quer ir. Deus entristece quando uma alma se perde, mas Ele não obriga ninguém a estar com Ele. Então, você é obrigado a dar estes dízimos, desses dízimos, à obra de caridade. Se não tem uma instituição de caridade, então volte às primeiras obras. Aí o Senhor ministrou-me Apocalipse 2, e vamos lá. O Senhor ministrou-me Apocalipse 2, vamos lá ver o que fala Apocalipse 2. Apocalipse 2 é acerca da igreja, a igreja de Éfeso. Apocalipse 2 são cartas a 7 igrejas da Ásia, primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio das 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Ora, você cobra dízimo, cobra ofertas, mas supre necessidade da casa do Pai, e o resto você empoqueta. O resto é para o teu interesse próprio. Claro que você tem que ser sustentado, a lei de Deus assim o diz, mas você tornou-se egoísta, o interesse próprio, deixou de fazer a caridade. Então Deus está a dizer que para lembrares das primeiras obras, lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não, se não te arrependeres. Então, esses dízimos é para se você não tem obra, se você em momento nenhum, durante o teu ministério, você não fez caridade nenhuma, não ajudou os pobres, não ajudou as viúvas, não viu lá, lembre-se que eu ter dito para tomarem nota acerca do Malaquias 3, da mensagem que Deus deu aqui. A mensagem diz, aquele que oprime o povo de Deus afasta ouvidas do aprisco. Você não faz obra, não faz caridade com o órfão, com as viúvas, com os prisioneiros.
você não faz todo o dinheiro, todo o dízimo, toda a oferta, tudo aquilo que você recebe do povo, você guarda para ti. Ora, Deus está a dizer para tu te arrependeres e voltares às primeiras obras. Voltares às primeiras obras. E continuo onde eu estava, assim. Então, e é para as igrejas que não pregam acerca esta é para as igrejas que não pregam acerca da lei de prosperidade financeira, mas usam dízimos para o seu próprio proveito, ostentam uma vida de luxo e não praticam a caridade, que é o segundo mandamento, diz o Senhor. Praticar a caridade é o segundo mandamento. Para fazer-vos lembrar, vamos um instantinho lá a Malaquias 3, para vos fazer lembrar daquilo que eu digo, para que eu passe então a mensagem do Senhor com eficácia, para que todos entendam, porque é muito importante. Hoje você pode não valorizar aquilo que eu estou a dizer, mas há de chegar o dia, o Senhor me garantiu que há de chegar o dia que todos correrão para essas mensagens. Então anota isso aqui, Malaquias 3, versículo 5, e chegar-me-ei a vós para juízo. Lembra-se que eu digo que essa mensagem é para a segunda vinda de Jesus. Foi para a primeira vinda de Jesus e a profecia, para a primeira, ela se aplica a primeira vinda e a segunda vinda. Jesus Cristo já veio, já foi, e agora ele está prestes a vir nesta segunda vinda. E este versículo vai se aplicar a todos aqueles que não ouvem e não obedecem à profecia deste livro. E chegar-me-ei a vós para juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro, contra os que pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então você não tem feito caridade nem para a viúva, que pode estar no meio, dentro da tua congregação, muitas viúvas e passam-te despercebido. Você não ajuda em nada. O órfão passa despercebido. Os órfãos dentro da tua congregação, há órfãos que passam despercebido. E do estrangeiro, quantos estrangeiros entram pelas nossas congregações adentro, precisam, nós não damos atenção, nós não ajudamos. A igreja é rica, a igreja é danada. Eu não posso falar mesmo de mim, mas pela fé eu sou rica, estou a ajudar, no nome de Jesus. Então você está em transgressão. Você é a igreja de Éfeso, você está em transgressão. Se não voltar às primeiras obras de caridade, experimentará a grande tribulação. Fuja da ira futura. Então, a igreja que não dedica ajuda aos pobres, às viúvas, aos órfãos, aos deficientes, e toda onda de sorte, e não ouve, toda onda de sorte de gritos, que é chamada de hipócrita. Deus chama de hipócrita e um mentiroso. Porque lá em 1 João 4, versículo 20 diz, se você não ama ao teu próximo, a quem tu vês, como podes tu dizer que amas a Deus, a quem tu não vês? Por isso é que Deus diz que você está em transgressão com o primeiro e segundo mandamento. Você é hipócrita, você louva e adora ao Senhor, mas o teu louvor não é recebido, as tuas obras são queimadas. Ora, o Apocalipse 3 aplica-se a todas as igrejas de Cristo que persistentemente regem o seu ministério baseado na doutrina da lei de prosperidade, ostentam luxúria, crescem em vaidade, soberba, arrogância, altivez, e deixou o mundo entrar na sua igreja e serve de pedra de tropeço, para a santificação, para a salvação da vida eterna dos fiéis da sua congregação, porque entraram em apostasia, extrema corrupção dos últimos tempos. A Maná, o ministério Maná, é uma dessas igrejas e muitas outras que pregam da lei de prosperidade financeira, envelopes de 1.500 cores com valores estipulados, pondo bordem, pondo pressão, induzem crentes a dar, a oferecer tudo que têm. Ora, você está
a tua igreja está qualificada como a igreja de Sardes. Então eu vou ler aqui o que Deus diz acerca de igreja de Sardes. Todo líder da congregação que pratica a lei de prosperidade financeira pratica também a outra doutrina. Mas vamos ler que esta também. Quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e os 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma ao restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que horas virei sobre ti. Ora, Deus está mais uma vez a exortar. Ele, quando corrige, ele quer salvar. Aquele que estiver a ouvir, se você ouvir a voz de Deus, não endureça a servir, obedeça. Com Deus é obedecer. A obediência não pode ser condescendência. Ora, e também na outra parte, Deus também falou-me acerca de Apocalipse 2, versículo Nicolaí. Deus falou de Nicolaitas. Ora, ao líder de congregação que pratica a lei de prosperidade financeira, ele diz que pratica a doutrina de Nicolaitas, descrita na terceira carta à igreja de Pérgamo. Ora, vamos lá, a igreja de Pérgamo. Onde é que está a igreja de Pérgamo? Em capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, versículo 15, que diz: assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ora, a doutrina de Nicolaitas é doutrina mundana. E serve como pedra de tropeço, muita hipocrisia, indução ao erro, ao engano, é o fermento de fariseu, contamina todos. Então esta é a doutrina de Nicolaitas, pedras de tropeço. Então se você tem que se arrepender, você é a igreja que prega, induz o outro ao erro e está a roubar a glória do Senhor, então atenta para a tua igreja e arrepende-se. Por isso Deus chama estas igrejas de empresas, a igreja de Sardes, a igreja de Pérgamo, e todas as igrejas que praticam a doutrina de Nicolaitas não são igrejas, são empresas. Tem sempre uma nova visão, um novo projeto em que pedem dízimos, ofertas, alçadas em nome de Jesus para o avanço do Evangelho, mas que de fato é para engrandecer a glória da sua própria ambição, a sua própria ganância. Depois trespassam-se com muitas dores. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 16, que diz, Deus diz: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Deus requer que todo este dinheiro seja doado para pobres, para instituições prisionais femininas, centros de correções para jovens, enfim, tudo quanto é caridade. Deus está a cobrar estes dízimos de todos os líderes da congregação que pregaram desde o princípio do seu ministério acerca da lei de prosperidade financeira. Você, se não não instituiu a obra de caridade na tua congregação, no teu ministério, e não quer instituir, há muitas instituições de caridade espalhadas por todo o mundo. Adira a uma e doe o dinheiro do Senhor, porque o dinheiro do Senhor é para os pequeninos a quem Ele ama. Amém? O dinheiro do Senhor não é para ostentar o nosso luxo, nossa luxúria, mas é para ele ser empregue. O dinheiro guardado é água parada, o dinheiro guardado é luxúria, é ânsia, ganância, fama, para mostrar ao mundo que você tem, que você pode, é o poder, mas não produz frutos para justiça. E o dia de juízo do Senhor acumularás condenações
e não entrarás no reino do Senhor. Dinheiro acumulado, dinheiro do Senhor é o dinheiro roubado, se não está a aplicar no canal certo, não está a usar para o propósito certo. Assim deixo esta mensagem a todas as igrejas do Senhor espalhadas pelos 4 cantos da terra. Em nome de Jesus, eu assim o faço. Um bem-aja, apóstola Ana Leitão.